Olá pessoal, a gente vai conversar agora sobre alguns elementos que podem auxiliar na avaliação quanto a se a transação tributária pode ser mesmo considerada uma estratégia de administração do passivo fiscal favorável. Conforme a gente já antecipou, na medida em que a transação tributária possa parecer uma espécie de solução para a resolução dos problemas com a fazenda pública, é necessário fazer essa avaliação. Isso porque, diante de uma situação de crise, qualquer oferta pode parecer vantajosa, considerando que ela pode trazer alguma espécie de redução ou facilitação para o pagamento de uma dívida. No entanto, devem ser avaliados os diversos critérios exigidos para que a gente possa dizer que a transação pode ser feita de forma segura e com menos riscos para o contribuinte. Então, a gente vai abordar aqui 4 tópicos. O primeiro, o que deve ser avaliado? Segundo, quais as expectativas com a transação? O terceiro, qual a proposta que a gente tem para que essa avaliação seja feita de forma a esclarecer todos os pontos necessários para que a negociação seja feita de forma segura? E o quarto e último, a gente traz algumas perguntas que entendemos que devam ser feitas antes de que uma decisão seja tomada para a adesão a uma transação tributária. Então, em primeiro lugar, o que deve ser avaliado? O primeiro aspecto é o seguinte: devem ser analisadas as reais intenções da Fazenda quando ela promove a adesão a uma transação tributária. Porque, considerando essa crise que nós estamos atravessando, agravada que foi pela pandemia do coronavírus, crise essa permanente, que tem como uma das suas razões a instabilidade da economia, aliada à alta carga tributária e também à complexidade da legislação, e tem como principal responsável, de forma direta ou indireta, o próprio ente estatal. E essa mesma crise traz uma queda na arrecadação tributária e também na expectativa da Fazenda Pública receber aqueles créditos que ela entende como sendo devidos. O que a motiva a, periodicamente, criar ferramentas, criar mecanismos, objetivando que os contribuintes se estimulem a regularizarem a sua situação fiscal. E, ao mesmo tempo, garanta a recuperação da arrecadação tributária, ainda que de forma temporária, mas em curto prazo. Diante desses aspectos, é imprescindível um estudo preliminar, objetivando apurar todas as circunstâncias que envolvem as negociações tributárias. E quais são as expectativas com as negociações? Quais são as expectativas com as transações tributárias? Bom, com fundamento na lei do contribuinte legal, poderão a Fazenda e os contribuintes firmar acordos objetivando a resolução de litígios e, dentro desses acordos, definir a melhor forma de resolver esses litígios, mediante determinadas condições e concessões. Do lado da Fazenda, o objetivo é recuperar créditos que ela considera irrecuperáveis ou de difícil recuperação, ou ainda daqueles que sejam objeto de litígio administrativo ou judicial, inscritos ou não em dívida ativa, pondo fim a ele. Já do lado do devedor, o objetivo é recuperar a sua regularidade fiscal e poder retomar o exercício da sua atividade econômica, na expectativa de poder gerar resultados positivos para si e para a sociedade de um modo geral. Objetiva a chamada conformidade fiscal do contribuinte e também resolver os litígios entre ele e a Fazenda Pública. E qual é a nossa proposta nesse momento? Considerando a situação de crise que nós estamos atravessando, agravada que foi pela pandemia do coronavírus, é provável que as transações se tornem uma espécie de solução para o enfrentamento das consequências geradas nesse momento e também pelo seu agravamento em relação àqueles contribuintes que já estavam sofrendo com a crise. Nossa proposta principal é que o interessado na adesão a uma espécie, a uma modalidade de transação tributária, avalie se haverá mesmo condições econômicas de assumir um novo compromisso, ingressando nesses acordos. Mesmo considerando as possíveis vantagens que podem ser concedidas, tais como a redução no valor da entrada, o valor da entrada parcelada e também os descontos que deverão ser concedidos sobre os valores dos juros, das multas e dos encargos legais. Sendo assim, é importante que se esclareçam os diversos pontos que podem impactar na decisão quanto à adesão a uma transação tributária ou não. E para que seja feita uma negociação segura, é importante essa análise criteriosa, que recomendamos seja feita por profissionais especializados. Bom, e a transação tributária, sendo uma espécie de solução para a resolução dos problemas do devedor com a Fazenda Pública, deve ser avaliada inicialmente respondendo a algumas perguntas.
Primeira, o que pretende o contribuinte? Qual o objetivo do contribuinte ao formalizar uma transação tributária? Qual a expectativa dele? O que ele pretende? Ele pretende a obtenção da sua certidão negativa de débito? Ele pretende resolver a sua situação fiscal? Ele pretende obter em curto prazo a certidão negativa de débitos? Ou ele pretende efetivamente, em médio ou longo prazo, fazer a liquidação da sua dívida? A segunda pergunta, e a Fazenda? Quais são suas reais intenções? O que será que pretende a Fazenda quando ela permite ao contribuinte realizar uma transação tributária? Quais são seus objetivos? Será que a Fazenda está na expectativa de criar uma ferramenta para aumentar a arrecadação tributária de forma temporária? Ou ela pretende efetivamente auxiliar os contribuintes na liquidação de sua dívida? Terceira pergunta. Em quais situações a transação deve ser considerada uma opção? Nesse aspecto, o contribuinte deverá avaliar se a situação na qual ele se encontra merece mesmo a realização de uma transação tributária, ou se ele possui outras formas de administrar esse passivo. Ou seja, nesse caso, é necessário que o contribuinte saiba avaliar se a sua situação fiscal efetivamente demanda a realização de uma transação tributária, ou se ele pode se utilizar de outras ferramentas, de outras estratégias que sejam mais seguras e potencialmente tragam menos riscos para ele no aspecto econômico. A outra pergunta, existem vantagens na adesão e desvantagens? O que o contribuinte pode ter de vantagem? Ou seja, redução no valor dos juros, redução no valor das multas, redução no valor dos encargos, a possibilidade de liquidar o seu passivo com alguma espécie de moeda alternativa, ou seja, com a utilização de créditos que ele possui com a Fazenda, a utilização de precatórios ou alguma outra modalidade de moeda que possa servir como pagamento das suas dívidas. Outra pergunta, quais são as consequências quando dá opção? O que o contribuinte deverá cumprir? Quais são os compromissos que ele deverá assumir a partir do momento em que ele faz a adesão a uma transação tributária? Quais são aquelas regras que ele deverá cumprir? Quais são as regras impostas a ele para que ele possa permanecer no programa e não ser dele excluído? E, finalmente, existem outras formas de administração desse passivo fiscal que o contribuinte pretende colocar na transação tributária? Ou seja, a partir do momento em que existe a possibilidade desse débito ser transacionado, assim como a Fazenda Pública permite, é necessário que se avalie se esse passivo fiscal pode ser objeto de alguma outra forma, de alguma outra estratégia de administração, na medida em que esse passivo, parte desse passivo, pode ser eventualmente objeto de discussão. Talvez nem todo o passivo que aquele contribuinte possua mereça ser objeto de uma transação tributária. Então existem diversos aspectos que devem ser considerados antes de se proceder à adesão. Bom, todas essas respostas podem variar de contribuinte para contribuinte. De toda maneira, a gente tem que considerar sempre o ponto de vista do contribuinte, não só o ponto de vista da Fazenda, e procurar avaliar se pode ser mesmo vantajoso para aquele contribuinte aderir a uma transação tributária. Bom, essas foram as nossas considerações em relação à questão que envolve a expectativa de a transação tributária ser ou não uma estratégia de administração do passivo fiscal favorável. Na sequência, a gente vai falar sobre as modalidades de transação que estão disponíveis e também as características que envolvem cada uma dessas modalidades. Então, fica com a gente e acompanhe a nossa próxima apresentação. Até lá!